Faz barulho não, Matheus. Quem tiver com o microfone barulho, ligado, não. por gentileza, puder desligar. Aí. Arrebenta, Nayara. Boa noite, meninas. Um prazer estar aqui trazendo esse estudo para nós nessa terça-feira, né? Eu sou uma pessoa que não perco oportunidades, eu sou extremamente oportunista mesmo, e todas que passam por mim eu não deixo passar. E como eu coloquei lá no grupo, hoje nós vamos falar sobre a graça e a oração da graça. Eu tive o privilégio de ser evangelizada já na graça. E eu não sei se todas vocês têm essa clareza do que é a graça. A graça é o tempo de dispensação de Jesus e do Espírito Santo. A graça é tudo aquilo que nós vivemos depois da cruz, depois do sacrifício de Jesus, né? Depois do tetelestai, do consumado. E eu tive esse privilégio de ser totalmente evangelizada pela graça, por Jesus, nessa liberdade do Espírito Santo, e foi aonde eu desenvolvi, assim, uma intimidade de forma genuína, de forma concreta com o Espírito Santo. E eu permiti que ele, como oleiro de mim, ele, como oleiro da minha vida, me moldasse e me molde todos os dias, né? Porque aquele que começou a boa obra, nós somos uma obra, que é aquelas que se consideram completas, perfeitas e terminadas, prepare que o seu passaporte está chegando, partiu a eternidade, né? Mas para nós que temos essa convicção que nós estamos em obra, né? Que nós estamos sendo aperfeiçoadas todos os dias, que hora ou outra o martelo que esmiuça a penha vai quebrar o vaso, vai levar de volta para a roda e vai moldar de novo, sabe desse processo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a nova aliança. Jesus fala lá em Mateus 26, do versículo 26 ao 28. Se vocês não tiverem com a Bíblia aí, que eu creio que eu não avisei, né? Mas você pode estar anotando aí os versículos, ou depois eu vou deixar todos lá no grupo, bem especificado, os versículos que eu vou citar aqui, mas para a gente iniciar, eu vou ler Mateus 26, do 26 ao 28, que fala o seguinte: respondeu, porém, seu senhor, disse-lhe... Não, peraí, estou lendo no lugar errado, só um minutinho. 26, do 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui Jesus estava selando a nova aliança com seu sangue. A nova aliança, ela é representada por 3 partes, né? A primeira parte, Jesus, que é o mediador da aliança. Jesus ficou entre nós e o inferno. Jesus ficou entre nós e o pecado. É por isso que ele levou sobre si, ele tomou toda a carga. É como se nós tivéssemos uma hipoteca altíssima com o banco, e o banco falasse assim: para você pagar, tem que dar a vida. Para você pagar, tem que dar o sangue. Jesus foi lá na minha conta, na sua conta, e falou: darei o meu sangue e essa conta será quitada. Né? Por isso que Jesus, ele é o mediador, é aquele que está entre. O mediador é aquele que está entre o pecado e o novo, né? É aquele que está entre a perdição e a santidade. É aquele que está entre a cura e a enfermidade. Eu vou citar aqui Isaías 42, 6, Isaías 49, do 8 ao 9, anota aí para vocês lerem depois. A nova aliança, ela é a consumação de todas as demais alianças.
Antes de Jesus tiveram as outras alianças. Aliança adâmica, aliança com Moisés, né? Depois eu vou especificar também num resumo essa questão das alianças e vou colocar lá no grupo. Mas em Jesus foi especificado, em Jesus foi ajuntado todas essas alianças. A segunda parte da aliança é o sangue da aliança. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Nenhum sacrifício estará à altura do sangue de Jesus. Na cruz, Jesus aniquilou toda a maldição através do seu sangue. Aqui derruba todo o paradigma de maldição hereditária. Porque na cruz do Calvário, o sangue de Jesus lavou toda a maldição. Quando Jesus bebeu vinagre na cruz do Calvário e a boca dele foi ajuntada, ali estava sendo ajuntada toda a maldição. Então, nós temos que ter essas revelações, porque Satanás é astuto, Satanás trabalha nas nossas emoções, Satanás trabalha na nossa mente. E aí ele começa, aí você perde o emprego, você não consegue ficar muito tempo no emprego, e aí vem uma pessoa e fala para você assim, não, isso é maldição hereditária, seus caminhos estão fechados. Se Jesus se fez o caminho, a verdade, a vida, quem pode fechar seus caminhos? Né? Então, e aí nós temos que ter esse entendimento, porque se eu aproprio dessa palavra, ali Satanás ganhou legalidade, e realmente vai se tornar uma maldição, você nunca vai parar em emprego nenhum, mas não porque Jesus não levou a maldição, sim porque você apropriou dela daquele momento, você pegou de volta o que já tinha sido arrancado de você, né? E o terceiro selo da aliança é o batismo com o Espírito Santo, que é o ponto que eu quero trabalhar nessa noite. É o povo ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios, transbordantes, nós precisamos estar transbordando, impregnados do Espírito Santo, porque é só assim que haverá em nós a manifestação genuína, né, do Evangelho, em nós e através de nós. Porque quando você lê Atos, é isso que acontece. O Evangelho sendo manifestado em nós e depois através dele, sendo Seu microfone. um tempinho antes de Jesus na cruz, Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí você chega em Atos, e aí Pedro ajunta aquele tanto de gente, né? A Bíblia relata que cerca de 3.000 pessoas, e começa a orar, e começa a se humilhar, e começa a pedir perdão, e começa a buscar e adorar a Deus. E como línguas repartidas de fogo, veio sobre eles quem? O Espírito Santo. Quando a gente vai para a palavra, lá em Mateus, Mateus 16, do 17 ao 20, Jesus fala o seguinte: estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Vocês vão crer em mim. E aqueles que crerem em mim, em meu nome, o sinal que você creu em mim. Jesus fala assim, ó, o sinal que realmente você creu em mim, você acreditou no meu processo da cruz, você acreditou na minha aliança, você acreditou na minha redenção, você vai, em meu nome, expulsar demônio, você vai, em meu nome, curar os doentes, e em meu nome você vai orar em línguas. Jesus afirmou. Quando você lê lá, não tem pontos de interrogação, é uma afirmação. Jesus afirmou. Então, a oração em línguas é para todos, Nayara? Sim, a oração em línguas é para todos os que creem. Então, se você realmente crê, se você realmente entende que você é templo de Deus, que você, hoje, dentro de você, tudo aquilo que estava na arca, hoje está dentro de você, que Pai, Filho e Espírito Santo habita dentro de você, você vai orar em línguas agora. Não precisa de estar num culto do reteté,
Não precisa da irmã do coque, não precisa dar a mão na sua cabeça, precisa crer. Não tem que sentir nada, aí eu arrepiei, agora é hora de orar em línguas, né? Meu coração disparou, apesar de nós termos uma alma, e a alma ser super sensorial, né? A nossa alma gosta de emoções e sentimentos, mas a oração em línguas não tem nada a ver com emoção e sentimento. É algo que flui. Jesus falou assim, ó, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia coloca o Espírito Santo como água, coloca o Espírito Santo como a palavra, aquele que lava, aquele que flui. Então, se vai ser de dentro, o Espírito Santo está dentro de você. E você só precisa fazer o quê? Ativá-lo. Ativá-lo, ativa o seu espírito, conecta de verdade com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus conectado com o seu espírito, da sua boca, tem que abrir a boca. Eu ouço muita gente falar assim, Kênia, não, eu oro, mas eu oro aqui na minha mente, né? Eu oro na minha mente. Não, você não tem que orar na sua mente, você tem que abrir a boca, né? Jesus falou assim, você que tem sede, vinde a mim e beba. Você bebe água de boca fechada? Você fecha assim, ó, e coloca o copo na boca? Não, tem que abrir a boca para você beber, né? E orar em línguas também é assim. Às vezes você tem a oração na sua mente, no seu intelecto. Às vezes, eu mentorio muitas pessoas assim, ai, eu ouço, ela está na minha cabeça, mas ela não chega na minha boca, né? As palavras estão aqui na minha cabeça, mas não chega na minha boca. Eu sinto ela aqui nessa região, né? Embaixo dos seios, aqui nessa região central, eu sinto algo aqui dentro de mim, mas não chega na minha boca, mas é porque está querendo orar com o intelecto, quer entender o que está falando, quer dominar a língua no momento de falar, e aí não deixa fluir, né? Não deixa fluir. Então, se você já aceitou Jesus, se você já desceu no batismo nas águas, você deve orar em línguas. Você deve, né? A gente vai analisando a Bíblia e a gente vê a vida de Paulo, que eu sou apaixonada em Paulo. Paulo escreveu, né, a maioria das cartas do Novo Testamento, e Paulo fala assim, ó, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Eu leio Filipenses e historiadores falam que Paulo, quando ele escreveu Filipenses, ele estava no esgoto da prisão, ele não estava nem na prisão, ele estava lá no esgoto da prisão. E eu imagino aquele homem orando em línguas, né? Se desvencilhando do ambiente real e recebendo do trono todas aquelas maravilhas que ele escreve em Filipenses. E isso não é uma exclusividade de Paulo. Isso não tem os prediletos, não tem o separado, é para todo aquele que crê, né? Como eu falei para vocês, eu fui evangelizada na graça. E assim, eu aceitei Jesus num dia, no outro dia eu estava na lavanderia adorando a Deus, adorando, e de repente minha língua começou a enrolar, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E enrolava, e de repente saiu aquela rajada de línguas assim, né? E eu, sem entender, só que aquilo era bom, eu queria mais daquilo. Eu só sei que essa experiência na lavanderia durou uma manhã. Tipo, eu fui para lá umas 8 da manhã e eu voltei em si para a realidade, era quase 1 hora da tarde, né? Mergulhada ali naquele rio, permitindo o Espírito Santo fluir através de mim. E ali, naquele momento, eu já fui tendo clareza dos dons, fui tendo clareza do meu chamado, do meu propósito, do meu ministério, né? Que é a parte mais forte do meu ministério, é a intercessão. E eu recebi isso, não foi de homens, né? Eu fui guiada, eu fui alinhada, eu fui direcionada por pessoas que ao longo da minha vida Deus foi colocando, mas eu recebi do Espírito Santo. Então, o que é o meu maior afinco? Qual que é o meu maior desejo? Cada dia mais
ver mais pessoas ativadas no Espírito Santo. Ver mais pessoas entendendo o que é oração em línguas, qual que é o propósito da oração em línguas e mais, praticando a oração em línguas. A gente vai lá em Judas 1:20, Judas fala assim, ó, orando todo o tempo no Espírito. O que isso daqui que Judas está falando? Judas está falando assim, olha, meninas, lave a louça orando em línguas. Limpa a casa orando em línguas. Dirige o carro orando em línguas. Vai viajar orando em línguas. Tomando banho orando em línguas. Eu vou revelar uma experiência minha íntima, que eu passei um processo de restauração no meu casamento. E, amadas, depois de um adultério, servir o marido na intimidade é o terror. Você quer ir para o inferno, mas você não quer fazer essas coisas, né? E como que eu conseguia matar minha carne, né? E fazer o que o Espírito Santo estava me mandando fazer, porque ele me mandava. Ele falava assim, hoje a fraqueza dele é carne, então você vai servir a carne. Falava com essas palavras. Eu apagava a luz e orava em línguas. Eu orava em línguas, eu orava em línguas e o negócio acontecia do jeito que tinha que ser. Para quê? Para quê? Para quebrar esse tabu de que tem um lugar certo para orar em línguas, tem a forma certa de orar em línguas, você tem que estar no ambiente certo para orar em línguas, né? E eu gosto muito de 1 Coríntios 14:14, que Paulo fala o seguinte, quem ora em línguas, ora de fato. Quem ora em línguas, ora de verdade. Por que de verdade? Ainda exemplificando o meu processo, porque eu acho assim, que quando você fala de você, eu até tento não colocar o meu testemunho em tudo, mas eu tenho que falar de mim, né? Eu tenho que falar daquilo que eu vivi. Quando eu passei por esse processo, eu negava orar na minha língua fluente. Por quê? Eu estava ferida, eu estava magoada, e todas as vezes que eu ia orar, o que eu fazia? Ficava contando meu problema para Deus. Ficava falando para Deus, Deus, estou passando por isso, Deus tem misericórdia, Deus faz justiça. E aí eu decidi orar em línguas. Eu decidi, então, assim, eu anulava a minha alma, eu anulava as minhas emoções, eu anulava a minha carne e eu me entregava à oração em línguas. E eu orava assim, 5, 6, eu já passei processos de 24 horas orando sem parar em línguas e jejuando, e alinhado à palavra. Então, se eu não tivesse orando em línguas, o que eu estava fazendo? Declarando a palavra. Né? Declarando a palavra sobre meu marido, declarando a palavra sobre meu filho, sobre o meu casamento, sobre mim, sobre as minhas emoções. Amadas, em um processo de menos de 2 meses, eu saí do ponto do total fracasso financeiro, casamento, saúde do meu filho. Eu saí assim, minha vida deu um boom. Meu marido abandonou o amante, meu marido converteu, meu marido batizou, meu marido alinhou, meu marido virou homem, meu marido virou gente. Meu filho passou por um processo de cura muito intenso por causa de todo aquele conflito emocional que ele vinha vivendo. Ele canalizou aquilo tudo para o pulmão dele, desenvolveu uma asma terrível. Que às vezes eu chegava ele aqui na UPA da minha cidade, eles mediam a saturação dele e falava assim, como ele está vivo? Porque a saturação dele está baixíssima. Por quê? De casa até chegar lá. Ele com 4 anos, meu filho com 4 anos, ele foi batizado, ele foi ativado no Espírito. Estou tentando mudar meu diálogo evangeliquez, tá? Ele foi ativado no Espírito Santo com 4 anos. Então, quando ele começava a passar muito mal, e aí não tinha jeito, a gente tinha que ir para a UPA, a gente ia de mão dada orando em línguas. Nós dois estávamos de mão dada orando em línguas. A gente estava na recepção da UPA orando em línguas, e a gente ia internada, a gente ficava 15 dias dentro do hospital internado, porque ele deu pneumonia, pegou bactéria, muita coisa, gente, a gente passava. E nós passávamos por todo esse processo orando em línguas. Tanto eu como ele.
Então, eu estou dando aqui para vocês um exemplo, um testemunho de uma oração, de uma chave, de uma estratégia que Jesus deixou para nós. Às vezes você está aí me ouvindo, você está falando, Deus, me dá uma estratégia para o meu casamento. Deus, me dá uma estratégia financeira. Deus, me dá uma estratégia para me lidar com esse filho. Ora em línguas. Ativa seus ouvidos espirituais. Né? Quebranta seu coração, mortifica a sua carne, para de querer ser sensorial. O que é sensorial? Eu tenho que sentir. Aí, a hora que eu senti, eu não senti no meu coração. Não tem a ver com sentir, tem a ver com obedecer. Tem a ver que ouvir e obedecer. A Bíblia fala assim que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus vai te dar estratégias louquíssimas. Louquíssimas. Deus me manda fazer cada coisa que eu olho para ele. Falo, quem vai para o manicômio é eu, por isso que você manda fazer, né? Né? Mas eu aprendi a não teimar com ele. Eu aprendi a ir lá e fazer do jeito que ele está fazendo, por mais louco que seja, né? Por mais louco que seja, porque eu sei que ele vai me honrar na loucura também, né? Então, amadas, sem querer prender muito, porque eu quero orar com vocês, eu quero falar para vocês, orem em línguas. Não sei se todas vocês, quem de vocês já oram em línguas, coloca eu aqui nos comentários para eu saber. Quantas de vocês já oram em línguas, já tiveram essa experiência com o Espírito Santo, né? Já entenderam quem é o Espírito Santo. A Albertina está num projeto maravilhoso, toda terça-feira e quinta, se eu não me engano, às 6 da manhã, um estudo sobre o Espírito Santo, né? E aí, o que você tem que entender? Não há solução para o mundo. Não há solução para a igreja. Não há, a não ser ativar o Espírito. Né? Quando você lê Atos, só depois da descida do Espírito Santo que os apóstolos foram, que eles foram espalhados, que o evangelho foi disseminado, que houve conversão genuína, e hoje a igreja está da mesma forma. A igreja está em Jerusalém, acuada ali, e o que a igreja precisa? Hoje, descer do Espírito Santo, ele já desceu, né? Ele já desceu, Jesus subiu. Ele falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador, Espírito Santo de Deus, que vai ajudar vocês. Ele é amigo. O Espírito Santo, ele é um amigo nosso, ele é nosso ajudador, ele é nosso consolador. Ele está aqui para nos conduzir, para nos trazer revelação. Ele está aqui para nos dar estratégia, amadas, e estratégias em todas as áreas, em todas. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu sou uma profissional, eu sou uma empresária estabelecida, né, na área da estética, mas foi pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, entendeu? Antes de eu firmar profissionalmente, poder viver da estética e dar esse salto também para o desenvolvimento pessoal e começar a trabalhar a mentoria e tudo mais, amados, eu era faxineira, eu lavava banheiro. E a hora que eu estava lá lavando os banheiros, o Senhor falava assim, ó, faça tudo como para o Senhor. E eu fazia com excelência, eu dava o meu melhor. Até hoje, já tem uns 3 anos ou mais, as pessoas que eu trabalhava para elas me mandam mensagem e falam, nunca mais eu arrumei ninguém, porque a minha casa era abençoada. Onde eu passava, eu abençoava aquelas casas, porque eu passava o dia inteiro ali orando em línguas, eu passava o dia inteiro ali declarando a palavra, abençoando o dinheiro que eles iam me pagar. E ali eu fui construindo tijolinho por tijolinho. De repente, eu já tinha uma empresa. De repente, eu já tinha uma carteira de clientes. De repente, eu já não tinha mais horários. De repente, Deus me deu um método. De repente, eu desenvolvi um protocolo. E agora, de repente, eu já desenvolvi meu curso. E de repente, eu já não tenho horário mais para dar esse curso. Mas eu gerei. Eu construí ele num lugar. Eu construí ele no espírito. Então, a partir de hoje, comece a construir a sua vida no Espírito. Comece a orar em línguas. Eu vi aqui que muitas pessoas colocaram que ainda não
oram. Vocês não oravam. Ativa agora o seu espírito, que Deus vai desbloquear em você. Vai desbloquear em você essa força, esse dunamis, porque isso é dunamis, isso é poder de Deus, né? Isso é poder de Deus, né? A Bíblia fala assim que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E nós cremos nesse evangelho, nós cremos nessa palavra. Jesus não quer que dunamis, Lupe, é poder, né? Dunamis é, se eu não me engano, é a versão de bomba, poder no grego, no hebraico. Depois eu vou ver direitinho, coloco aqui o real significado. Mas dunamis significa poder. Às vezes você está precisando de um gás a mais, né? Nós estamos aqui na construção desse projeto, nós estamos aqui estabelecendo bases, construindo estruturas. E o que falta nessa estrutura? Esse poder, essa autoridade. Para você ir ali confrontar um homem, um casal, pronto para separar com poder, com autoridade. Para você ir ali mentorear alguém e falar com ele com autoridade, dar direção para ele, mas não a minha direção, não a sua direção, mas a direção que Deus tem para aquela pessoa, né? E nesse processo, hoje, eu tenho o meu espaço estético e, por incrível que pareça, começou a chegar para mim garotas de programa. Toda semana, garotas de programa, garotas de programa. E eu, antes da minha conversão, aonde Satanás mais me usava era na prostituição. Eu prostituía gratuitamente, né? E elas começaram a chegar para mim, do nada eu achava tão interessante, porque eu não falava nada e elas viravam assim para mim. Eu faço programa. E eu pensava, né? E o Kiko? O que eu tenho com isso, né? Essa profissão não faz diferença para mim. Mas elas faziam questão de deixar claro para mim aquilo que elas faziam, né? E aí, ia uma vez, eu falava, ai, não vai voltar mais, né? Na segunda vez, às vezes nem estava, porque eu trabalho com depilação também, às vezes nem estava no momento de depilar ainda, tá lá elas marcando horário. Aí na segunda vez eu já falava, por que você faz isso? Qual que é o propósito? Por causa do dinheiro? Você custa esse preço? Não, você custa o preço do sangue de Jesus. Você é amada, você é importante, você é preciosa. E ali, ministrando, e elas saíam chorando, e algumas brigavam comigo porque não acreditavam naquilo que eu falava, e eu continuava amando elas, e eu continuava amando. Nesse processo, amadas, várias garotas de programa hoje são mulheres casadas, que honram seu marido, que trabalham honestamente e não estão mais na escravidão da prostituição. Mas por quê? Porque eu sou melhor? Porque eu sou a boa? Não, porque eu desenvolvi aqui, ó, meu ouvido espiritual. A minha relação com o Espírito Santo é bem assim. Eu falo que o Espírito, ele tem as suas características. Comigo, ele fala em truculento, ele fala tipo João Batista, porque é a minha característica. Eu falo grosso, eu falo na lata, e ele me trata do jeito que eu trato as pessoas. Mas ele se molda a cada um. Você que é mimosa, você que é sensível, ele vai falar com você segundo a sua necessidade, tá? Mas o que nós precisamos fazer? Quebrar toda a resistência com relação ao Espírito Santo. Dar lugar para ele na sua vida, dar lugar para ele na sua boca, permita ele fluir através de você. Lá em Romanos 8, 36, se eu não me engano, fala assim, ó, que que quem ora em línguas ora de fato, visto que você não entende, mas em espírito ora mistério. Na verdade, em Romanos 8 fala assim, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E eu, particularmente, gosto de interpretar esse versículo dessa forma. Que Deus em mim, orando através de mim, a vontade dele. Porque quando você permite Deus, porque é o Espírito Santo de Deus, então é o Espírito do próprio Deus,
Quando você permite ele orar através da sua boca, por mais que intelectualmente você não entende, a menos que você tenha o dom da interpretação de línguas, Deus está orando em você a sua vida, pela sua vida, ele está intercedendo pela sua vida. E por que você não entende? Porque você vai intrometer. Se você entender o que você está orando, Deus está falando assim, eu vou tirar ela daquele emprego, eu vou dar uma formação para ela, mas nesse processo ela vai ficar 6 meses desempregada, que eu preciso dela aqui no secreto, eu preciso forjar o caráter dela, eu preciso mudar a identidade dela. Aí você entendendo o que Deus está orando, você fala, não vou ficar desempregada não, Deus. Quem vai me sustentar, Deus? Quem vai dar comida para os meus filhos, Deus? Não pode mudar. Eu quero sim a capacitação, mas nesse processo aqui, Deus tem que pôr um seguro-desemprego, tá, Deus? Fala se não seria assim. Fala se você não ia ficar intrometendo naquilo que Deus está orando em você. É por isso que ele é tão sábio, que ele falou, vou colocar uma linguagem na boca deles, e eles não vão entender, mas eles vão orar o tempo inteiro, e ali eu vou edificar, eu vou produzir material e eu vou construir a vida deles. Por isso que Judas fala, edificando a sua fé santíssima. Porque quanto mais você fica lá no seu secreto, ó, bracataramanachore, cantaramanassuri, andarabalabalaxore, o que você está fazendo? Construindo, ó, você ora 1 hora, liberou um tijolo. Você ora 2 horas, construiu um pilar. Você ora 3 horas, de repente, a vida financeira está pronta, a prosperidade chegou. Aí você começa de novo. Ora 1 hora, ora 2 horas, ora 3 horas. De repente, a restauração no casamento chegou. A cura do filho chegou. Por isso que Judas fala, edificando a sua fé santíssima. Quando você ora em línguas, quando você permite o Espírito orar através de você, a sua fé está sendo edificada. A sua fé, ela está sendo construída. Ela está sendo construída. Tá bom? Então, é isso, amadas. E o que nós temos que fazer? Praticar. Praticar. Como que nós vamos praticar? Kênia, você consegue colocar um louvor pra gente? Consigo, já preparei, já fui ministrada aqui no que colocar. Eu estou aqui, você está falando, e eu estou pensando aqui, o que eu vou colocar? Eu sei que eu tenho que colocar alguma coisa, e já foi ministrada aqui. Está faltando 1 minutinho para cair, e nós vamos voltar no mesmo link, tá? Mas tá bom. Antes, só para mim, assim, complementar, porque eu sei, eu já estive nesse lugar aí, das meninas de não saber como fazer, como desenvolver. Peraí, mas se é tão simples assim, como é que eu faço? Simples como um bebê aprendendo a falar. Ele não tem medo, ele fala errado mesmo, é papapá, é gugu, é dadá, e vai falando, e vai desenvolvendo, e vai indo. Você não está entendendo, mas não tem nada, ele está falando. E quando vê, você está falando a linguagem que o Senhor entende. Exatamente. É simples assim, sabe? É como a Nayara falou, não tem o negócio de sentir o arrepio. E você pode até sentir, tá? Vocês podem até sentir. Mas não porque não tem como anular a alma.